Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a aula de hoje é o início do estudo dos prismas. Inicialmente vamos definir o que é um prisma. Então está escrito ali, é todo poliedro convexo que tem duas faces congruentes, situadas em planos paralelos distintos, e as demais faces são paralelogramos. Então, no caso aqui, nosso exemplo, temos aqui o ABC é um triângulo, a linha B', C' é outro triângulo congruente ao de cima. Então, essas duas faces opostas paralelas são as bases, tá? Estão em planos paralelos distintos. E as outras faces, AC, C', A' é um paralelogramo, C', C, B' é outro paralelogramo, a linha A, B' é outro paralelogramo. A distância entre os planos que contêm essas bases é o que a gente chama de altura do prisma. Principais elementos aí do prisma, bom, a altura nós já falamos, vai ser a distância entre as bases, também já falamos a respeito das bases, você tem a base, né, superior e inferior, ambas têm as mesmas medidas, são congruentes, então no caso aqui são hexagonais. As arestas aqui que pertencem a uma base são chamadas arestas da base, né? As faces laterais, que são paralelogramos, são as faces laterais. Juntas, todas essas faces laterais, elas formam o que nós chamamos de superfície lateral. Então, a superfície lateral, ou área lateral, vai ser a junção de todas as faces laterais. A aresta lateral é toda aresta que não é da base, né? Então você tem ali a aresta lateral. Os vértices, como em todo poliedro, são os vértices dos polígonos das faces. A diagonal de um prisma é a diagonal, como também do poliedro, qualquer um, não é diagonal de face. Então, a diagonal do sólido não é a diagonal da face do sólido. Então, qualquer diagonal, qualquer segmento que tenha como extremidades dois vértices do prisma que não sejam aresta nem diagonal de face é o que nós chamamos de diagonal do prisma. Então, FC, por exemplo, seria diagonal da face. FE, diagonal da base. FF', aresta lateral, certo? FE não é diagonal da base, FE é a aresta da base. Agora, FC seria a aresta do prisma. A, D, A, E', A, C também seriam diagonais do prisma. Classificação, nomenclatura, então nós temos aí o prisma, ele vai ter a nomenclatura de acordo com o polígono da base. Então, se a base for um triângulo, é um prisma triangular. Se a base for um quadrilátero, é um prisma quadrangular. Se for hexágono, é um prisma hexagonal. Então, a nomenclatura. Agora, ele pode ser classificado de acordo com a inclinação de suas arestas laterais. Se a aresta lateral for perpendicular à base, então as arestas laterais são perpendiculares às bases, nós temos um prisma reto. Então, prisma reto é todo prisma cujas arestas laterais são perpendiculares às bases. Então, nós temos aqui um prisma quadrangular reto. Tá? Aqui tem um prisma quadrangular regular. O que é um prisma quadrangular regular? É porque, além de ser reto, ele tem como base um polígono regular, no caso é um quadrado. Aqui nós temos um prisma triangular regular. Então, é um prisma reto, as arestas laterais são perpendiculares às bases. Como ele é regular, a base é um polígono regular. Então, é um triângulo equilátero. E aqui é um prisma hexagonal regular, a base é um hexágono regular. O prisma, ele pode ser reto e não ser regular. Então, tem exemplo aqui, ó, o prisma aqui, ó, triangular reto, mas não é regular. Por quê? Porque a base não é um triângulo equilátero. Aqui também é um prisma quadrangular que é reto, mas não é regular. Por quê? Porque o quadrilátero da base não é um quadrado. Quando
a aresta lateral não for perpendicular à base, aí você tem um prisma que a gente diz que é um prisma oblíquo. Então, para ser regular, ele pode ser oblíquo? Não. Todo prisma regular é reto. Então, prisma regular é todo prisma que é reto e cujas bases são polígonos regulares. Particularmente falando do cubo, também conhecido como hexaedro regular. Então vai ser um prisma quadrangular regular e as faces são todas quadrados. Então no caso ali você tem a face do prisma, você tem que a diagonal da face, como a diagonal de qualquer quadrado, é L raiz de 2, considerando a aresta desse prisma como se fosse L, que é o lado do quadrado. Se você pegar ele, o cubo inteiro, você tem como descobrir a medida da diagonal. Por que tem como? Porque aqui você tem que é perpendicular, é um prisma reto, né, porque é regular, então essa aresta é perpendicular ao plano da base, formando, portanto, um triângulo retângulo aqui, cuja hipotenusa é a diagonal do prisma, um cateto é a diagonal da face, por isso está L raiz de 2, e outro cateto é a aresta do cubo, L. Então, dzão ao quadrado vai ser L ao quadrado mais o quadrado de L raiz de 2, dando, portanto, 3L ao quadrado. Então, a diagonal do cubo é L raiz de 3. Então, está ali, diagonal do cubo. A área e volume, simples, já que são 6 faces quadradas, então é 6 vezes a área do quadrado. Então é 6L ao quadrado. E o volume a gente está acostumado, desde o ensino fundamental, que o volume é L ao cubo, né? Porque a gente define como unidade, né, de medida de volume um cubo de aresta unitária, certo? Então a gente define como unidade de medida de volume um cubo de aresta unitária. E aí, no caso, se esse daí tem L unidades em cada aresta, então você tem L ao cubo unidades. Então, o volume de um cubo, L ao cubo. Paralelepípedo. Então, é todo prisma. Então, paralelepípedo, sim, é um prisma, cujas bases são paralelogramos. As bases são paralelogramos. Então, se as bases são paralelogramos, e a gente já sabe que num prisma as faces laterais são paralelogramos também, então no paralelepípedo todas as faces são paralelogramos. Então, dois exemplos aí, um paralelepípedo oblíquo e o outro um paralelepípedo reto. O paralelepípedo reto, cujas bases são retangulares, né? E aí sim, todas as faces serão retangulares também, ele é chamado paralelepípedo reto-retângulo, ou ortoedro, ou então simplesmente paralelepípedo retângulo. Em geral, a gente usa mais esse último aqui, paralelepípedo retângulo, tá? Ortoedro poucas vezes se usa, mas paralelepípedo reto-retângulo também se usa bastante. Todo paralelepípedo reto vai ser um paralelepípedo retângulo? Não. Por quê? Ele pode ser um paralelepípedo reto, mas a base ser um losango. Então, se a base é um losango, é um paralelepípedo reto, mas ele não é retângulo. Por quê? Porque para ser paralelepípedo retângulo, a base tem que ser um retângulo. Então, todas as faces devem ser retangulares. Então, posso ter sim um paralelepípedo reto, mas ele não ser um paralelepípedo reto-retângulo. Agora, todo paralelepípedo retângulo é porque é reto retângulo, ok? Diagonal de um paralelepípedo retângulo. Então tá ali a mesma ideia que a gente fez com o cubo. Aqui é a diagonal da face, né, que é D1. D1 vai ser a hipotenusa deste triângulo retângulo, então o quadrado dele vai ser igual ao quadrado mais C ao quadrado. E ali você tem que D, a diagonal, você vai ter como hipotenusa
e aqui os catetos. Então D ao quadrado é o quadrado de D1 mais o quadrado de B. Substituindo o quadrado de D1 por A2 mais C2 ao quadrado, chegamos que a diagonal do paralelepípedo retângulo é a raiz quadrada da soma dos quadrados das dimensões. Área total e volume do paralelepípedo retângulo. Bom, se as dimensões são A, B e C, você tem que a face superior e a face inferior, né, o teto e o chão, tem área A vezes B. É A vezes B, é um retângulo A por B. Essa face daqui, frontal, vai ser A e a altura C, A vezes C. E essa área, a área lateral, face lateral aqui, é base vezes altura, B vezes C. Então você tem duas vezes esse AB, o teto e o chão, duas vezes esse AC, a frente e a parte traseira, e duas vezes BC, porque é essa lateral e a lateral de lá. Então você tem duas paredes de cada área. Então por isso você tem que a área total é 2AB mais 2AC mais 2BC, ou colocando 2 em evidência, 2AB mais AC mais BC. O volume, você também sabe desde o ensino fundamental, é o produto das dimensões, A vezes B vezes C. E esta era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima.